Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje, mais um vídeo estudo, eu vou revelar para você o mistério, o segredo dos 4 primeiros selos do Apocalipse. São 4 selos, 4 cavalos e 4 cavaleiros. Antes de entrar no estudo, você já assistiu ao meu filme Eternidade? É um filme com animação, 43 minutos emocionantes, para se ter uma ideia, uma noção do que vai acontecer no fim. É um filme escatológico. Você assiste os 43 minutos, parece que foi 15 minutos, de tão interessante que é. Se ainda não assistiu, tem duas formas. Você pode aqui no canal digitar Marcos Ribas Eternidade, ou então ao final desse vídeo que você está assistindo, eu vou colocar aqui na tela, aqui ou aqui, Eternidade. Vale a pena. Bom, vamos lá. Tá aí a capa do nosso vídeo. Hoje eu vou falar só dos 4 selos, são 7 no total, mas é que os 4 envolvem uma coisa só e você vai entender. Então vamos lá. Primeiro selo. Selo tá aí uma foto mais moderna de como que funcionava isso. Quando se escrevia uma carta, escrevia um livro, tinha que selar, tinha que deixar ele fechado. E aí era com o sinete do anel do rei, por exemplo, ou um sinete aí à parte, como você está vendo no gráfico. Bom, Deus tinha um livro na mão, todo selado, o cordeiro foi lá, que é o Messias, Yeshua Jesus, e abriu os 7 selos. A gente vai ver a abertura dos 4 primeiros. Então, o primeiro selo diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, em hebraico aí para quem gosta da tradução, Rotamot, e ouvi um dos 4 seres viventes, Ha-Hayot, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, cavaleiro branco saiu vencendo para vencer. Há estudos que dizem que seria o Messias Jesus, mas não é, com certeza. Então olha aí na foto, a gente vai ver que ele tem um arco, uma flecha na mão, e eu coloquei aqui, ó, não é Jesus porque não há nenhuma aplicação bíblica entre o Messias e o arco de guerra, nenhuma. No entanto, há uma aplicação do arco e da flecha para Ismael, o primeiro filho de Abraão, que foi com a Hagar. Ok, então eu coloquei isso aqui, olha, no Islã, o Mahdi, que é o herói deles e para nós é o anticristo, provavelmente montará num cavalo branco. Isso é uma tradição. Alguns colocam o Mahdi com o cavalo preto, mas normalmente ele está no branco. E, por fim, aí o outro companheiro do Mahdi que usa um cavalo preto. Ok. Nessa religião, eles dizem que descendem de Ismael. Há muitas contradições e tal, mas pela história, pelo que a Bíblia indica, é por aí mesmo. Eles são descendentes de Ismael, essa religião, o povo árabe e outras nações que não são árabes, mas estão nessa religião. Então há uma aplicação bíblica entre Ismael e o arco de guerra. Vamos ver o texto. Gênesis 21, 20 diz assim: Deus estava com o rapaz Ismael, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Interessante que os descendentes de Ismael até hoje eles gostam de habitar no deserto. Sim, o deserto tem ouro, o deserto tem o ouro negro, que é o petróleo. Eles gostam de estar por ali. Até hoje estão construindo aí mega cidades no meio do deserto. Bom, a Bíblia também ela cita um livro em pelo menos 2 textos falando das histórias e dizendo assim: se você quer saber com mais detalhes, procura esse livro, que é o livro de Jazar ou o livro dos Justos, depende a tradução. E lá também conta a história de Ismael. E olha o que diz sobre ele. Deus estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu e aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro.
Bom, em termos de Bíblia, arqueiro e flecheiro é a mesma coisa. Então a aplicação é Ismael. Quando a gente lê aqui o homem montado nesse cavalo branco com um arco na mão, e claro que tinha flecha também, a gente pode ver que a aplicação bíblica trata-se de Ismael. Então não é Jesus, e sim o descendente de Ismael, o anticristo. Vamos continuar. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, agora está Rotam, a palavra é no singular, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho. E o vermelho aqui é a palavra em hebraico Adom, semelhante ao tipo de terra em que Adão foi criado. Até é o mesmo nome, Adom, Adão, Adamu, Adamá. Bom, por fim. Então e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. O cavalo é vermelho. O cavaleiro, aquele que estava montado num cavalo, foi dado uma autoridade, um poder a ele para tirar a paz da terra. E a terra aqui, Haaretz, portanto, o planeta todo, para que os homens se matassem. Em hebraico a gente pode ler assim de forma moderna, para que os homens se chacinassem. Foi feita uma chacina ali. Uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então o cavalo era vermelho e o cavaleiro, ele tinha autoridade para tirar a paz da terra, todo mundo se guerreavam, havia uma chacina, né? E ele ainda tinha uma espada na mão. Receberá ele, esse cavaleiro, autoridade para tirar a paz do mundo, provavelmente pela guerra, pois ele tem uma grande espada e faz os homens matarem uns aos outros. Então repare aí a figura ilustrativa só para a gente poder compreender. Ele é assim de verdade? Foi assim que João teve a visão? Não, mas é só para a gente entender. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Mesmo caso aqui, a gente tem um cavalo, agora ele é preto e tem alguém que está montado nele. Este alguém, ele está com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite ou o óleo e o vinho. Bom, em resumo aqui, assim, estava muito caro os produtos, a não ser a questão do azeite e do vinho. Então, o que isso nos representa? Tá aí a figura ilustrativa, escassez, alto valor dos trigos e da cevada, que representa o alimento básico do ser humano, do homem. Aí o azeite e o vinho, que é assim, a comida do rico, não é afetado. Gente, de repente você pode falar assim, eu vi o estudo de um outro pastor, é completamente diferente disso que você está falando. Mas é aí que tá, gente. O que eu estou apresentando aqui não é uma visão assim cristã, uma visão bíblica do século IV em diante, que é onde a gente recebeu onde nós recebemos a tradução bíblica, é do século IV em diante, cópia de cópia de cópia de cópia. Então, assim, o cristianismo do quarto século para cá tem um entendimento. O que eu estou apresentando aqui, trazendo a revelação para você, é do tempo da primeira igreja, que era assim, feita, edificada pelos judeus. E aí os não-judeus foram se achegando. Então a gente tem que entender sobre tradução e principalmente tradição. Azeite e vinho era comida de rico. Naquela época se pensava desta forma. Ok? Vamos prosseguir. Então, esse é o terceiro selo e o terceiro cavalo e o seu cavaleiro. Vamos agora para o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, a Ra-Hayá, dizendo, esse ser vivente, dizendo, vem.
E olhei, e eis um cavalo amarelo. Amarelo que traduzem para nós. Mas eu vou explicar já já que está em hebraico, Yerakrak, e o seu cavaleiro. Então, o cavalo, ele aqui está dizendo que é amarelo e ainda tinha um cavaleiro. Ok. Sendo este chamado morte. Ha-Mavet, que é a palavra em hebraico. E o inferno, que na verdade é o Sheol, o estava seguindo. Ou assim, pegando literalmente em hebraico, seguia os seus pés, seguia os seus passos. O Sheol estava seguindo a morte, o quarto cavaleiro que estava montado no cavalo, até aqui amarelo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, então não é a terra toda, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras. Feras aqui é a palavra hayat. Se a gente pensar no hebraico de forma moderna, então hayat ou feras aqui seria assim, o leão, o leopardo, o coiote, animais que hoje não se encontram na região que nós vamos ver, não é tão comum assim. Então, hayat pode ser tipos de feras ou até de bestas feras que nós não conhecemos ou que ainda não foi manifestado aos nossos olhos. Ok, então foi por meio das feras da Terra, ou seja, de todo o planeta, eles atacaram lá naquela região que a gente vai ver já já. Agora, olha só, como eu falei, no hebraico, essa palavra aqui, o cavalo amarelo, é Yerakrak, que, digamos assim, verde, né? Yarok, ou Ierok. Quando fala Ierak, duas vezes é verde, verde. Traduzindo, é esverdeado. Bom, muita gente fala assim, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Não, não foi escrito em grego, mas sim as principais traduções de hoje do quarto século, como eu disse, estão em grego e ali é utilizado a palavra chloros. E chloros em grego é verde claro. O chloros é a mesma palavra que, por exemplo, Jesus mandou se assentar na relva verde. Tá aqui, chloros. Então, o cavalo é verde. As traduções, elas foram mudando de verde, esverdeado, aí ficou assim pálido, aí depois ficou amarelo. Então, a fama, de fato, é de que seria amarelo, mas quando na verdade é verde, ok? Então, os quatro cavalos, cada um de uma cor, têm os seus cavaleiros, eles receberam poder, eles receberam autoridade, e no caso desse cavalo aqui, o principal objetivo dele é a morte, sempre. Agora vamos ver assim de forma mais clara. Quais são as quatro cores aqui apresentadas na Bíblia? O branco, o vermelho, o preto e o verde. Então não é amarelo, é verde. Ok? Branco, vermelho, preto e verde. Na região bíblica, isto é, os países que estão em volta de Israel, a maioria deles eles são ligados por uma palavrinha, religião. A maioria deles são árabes, mas todos têm uma só religião. E alguns países que não são árabes, eles também pertencem à mesma religião. E quase todos eles, em suas bandeiras, têm pelo menos duas dessas quatro cores que nós estamos mostrando aqui pela Bíblia. Muitos até têm exatamente as quatro cores. Vamos ver? Conforme essa foto, nós vemos aí esses países islâmicos, no caso, a maioria aqui tudo é árabe, mas tem alguns que são outros povos. Então, olha só, por exemplo, a gente vai pegar aqui o Marrocos, vermelho e verde. Essas cores tem nos cavalos e cavaleiros. Paquistão, verde e branco. Arábia Saudita, verde e branco. E aí a gente tem alguns outros países aqui, acho que é o Camarões, né, que já tem três cores, verde, branco
e vermelho. O Irã, que não é árabe, eles são persas, né? Os antigos persas, eles têm as três cores aqui, o verde, o branco, o vermelho. Só que se você entrar em muitos blogs, em muitos sites iranianos, eles gostam de acrescentar o preto também, seja em volta, fazer contorno, é isso. E nós temos, ó, o Egito também, olha, preto, vermelho, branco. A Turquia e a Tunísia, vermelho e branco. O Líbano, nós temos o vermelho, o branco e o verde, que está sendo representado aqui pelo cedro. Agora, olha alguns países que têm as quatro cores. O Afeganistão, vermelho, vou falar até na ordem bíblica: o branco, vermelho, preto e verde. Deixa eu ver quem mais aqui. O Iraque, branco, vermelho, preto e verde. A escrita do Iraque está em verde. Jordânia, do lado de Israel, branco, vermelho, preto e verde. E aí tem outros, né? Olha a Líbia, branco, vermelho, preto e verde. Síria, branco, deixa eu voltar aqui. Branco, vermelho, preto e verde. Sudão também branco, vermelho, preto e verde. Isso é uma coincidência? Não, isso é um sinal para nós. Vamos ver também, olha aqui, olha, a gente tem a Liga Árabe, né? Esses são os países que estão nessa liga. E se você olhar com calma, você pode pausar o vídeo, você vai perceber que a maioria deles, não são todos, mas a maioria tem pelo menos duas das quatro cores. Agora aqui em cima eu coloquei o Estado Islâmico, que a sua principal bandeira é preta e branco. Então assim, a escrita é branca, muito parecido com o Talibã, que tem das duas formas. O Estado Islâmico também tem das duas formas. E o Irã, apesar dele ter a sua bandeira que nós vimos agora há pouco, eles têm uma bandeira de guerra. Quando chegar aquele momento, quando eles estão em batalha, ou principalmente eles aguardam um Mahdi, aí é essa bandeira aqui, que ela é vermelha, branca e também tem uma parte preta nela. Olha a OCI, Organização da Cooperação Islâmica, branco, vermelho, preto e verde. Então não é coincidência isso é para a gente entender a visão dos quatro cavalos e cavaleiros, os quatro selos, trata-se da mesma coisa. O que é? Olha, eu coloquei aqui 4 cavalos, representam os 4 ventos, a Bíblia chama assim, que também são os 4 cantos da terra e ainda os 4 mares ao redor de Israel: norte, sul, leste, oeste. Você está vendo aqui na Bíblia, a terra funciona como um círculo, e aí a gente tem esses pontos aqui que a gente aprende na escola, né? Então, norte, sul, leste, oeste. Pois é, isso é tudo a mesma coisa: 4 ventos, 4 cantos da terra, mas também tem os 4 mares ao redor de Israel. Vamos ver quais são esses mares. Eu printei essa foto aqui do Google Earth e acrescentei os nomes para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então aqui, gente, está Israel e tudo que está à volta dele, tudo que está pertinho dele aqui hoje pertence a essa religião e tem as bandeiras que você já viu. Então os 4 mares, olha só as cores, né? O mar, vou começar aqui embaixo no sul, que é o Mar Vermelho, está ao sul de Israel. Ele depois se liga aqui ao Golfo Pérsico. E de vermelho ele não tem nada, mas ele tem esse nome. O porquê? Se você vai ao Egito, os turistas falam que é por causa do pôr do sol que fica avermelhado e também pela grande concentração de corais. Mas é isso? Ninguém sabe o porquê que o Mar Vermelho tem esse nome. Então, ao sul, Mar Vermelho. Ao norte, olha o nome aí, Mar Negro. Bem ao norte de Israel, Mar Negro, e também ele tem uma história aí, né?
Ao leste, nós temos o Mar Cáspio, que ele é representado pela cor verde, e nós temos também ao oeste, aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Jônio, que está tudo por aqui, é representado pelo branco. Então, olha só, vamos pela ordem agora: branco, vermelho, preto, né, negro, preto e verde. Então, isso é um sinal para nós, né, quando a Bíblia está falando, ela está se referindo exatamente a isso, aos quatro cantos, aos quatro ventos e aos quatro mares. Bom, repare que ao norte de Israel nós temos quem, por exemplo, a Turquia, que é um país que a gente tem que ficar de olho. E ao oriente a gente tem quem? O Irã. Não é falado muitas vezes, até mesmo o pessoal lá em Israel, eles comentam isso, né, que o próximo que poderia oprimir a Israel, que poderia atacar, não seria aqui o Irã? Bom, a gente viu que o cavalo verde, o que que ele traz? Então, quando a gente vai pensar em cada um, em cada cavalo e cavaleiro, o ponto que eles oferecem, um vai vencer, o outro vai tirar a paz, enfim, são esses os lados. Então a gente vai ver essa religião se unindo e oprimindo cada vez mais Israel. Eu não coloquei no texto aqui, mas depois você medita Ezequiel 5:5. Lá fala que Jerusalém, né, que é a capital espiritual de Israel, ela fica exatamente no meio das nações. Quais nações? O mundo inteiro. Mas especificamente está falando de todo esse pedaço aqui. Então tá aí, gente, o mistério dos quatro primeiros selos, os quatro cavalos e quatro cavaleiros revelados aí para você. Tem gente que já sabe esse assunto, mas tenho certeza que foi uma novidade para todo mundo sobre os quatro mares. Até hoje eu não vi aqui na plataforma ninguém falar sobre isso e eu estou trazendo para você. De repente alguns estão assustados. Não, não tem nada a ver, isso aí. Calma, medita nesse vídeo, estuda ele várias vezes e aí você vai entender que essa conclusão ela está bastante correta. No demais, gente, me ajude a pregar a palavra de Deus aqui no canal. Inclusive, os próximos vídeos eu vou continuar sobre os demais selos. Como que você pode me ajudar? Se inscrevendo, deixando o like, deixando o seu comentário nesse vídeo também. Você vai me ajudar demais e é de graça. Bom, e não se esqueça de assistir Eternidade. Vai te ajudar muito a compreender sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo vou continuar o assunto dos selos. Fique na paz, em nome de Jesus.